Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal, para não perder as próximas mensagens inspiradoras. A Bíblia nos mostra que o corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso significa que o modo como nos alimentamos afeta diretamente nossa comunhão com Deus. O que ingerimos pode fortalecer a mente, clarear o raciocínio e abrir os sentidos espirituais, ou pode embotar os pensamentos, dificultando a percepção da voz divina. Ellen White, no livro Conselhos sobre Saúde, afirma que a clareza mental está profundamente ligada ao tipo de alimento que consumimos. Alimentos pesados, gordurosos e intoxicantes enfraquecem a mente e desviam o coração das coisas espirituais. Já os alimentos simples, naturais e providos pela terra fortalecem o corpo e iluminam o espírito. Em O Regime Alimentar, ela ressalta que muitos deixam de discernir as verdades de Deus porque seus hábitos alimentares são desordenados. É como se uma névoa cobrisse os pensamentos, impedindo a compreensão plena da vontade divina. Isso nos leva a refletir. Será que muitas vezes não temos dificuldade em orar, meditar e estudar a palavra justamente porque nossa alimentação está obscurecendo a mente? O profeta Daniel é um exemplo claro. Ao recusar os manjares do rei da Babilônia e optar por uma alimentação simples, baseada em vegetais e água, ele recebeu sabedoria 10 vezes mais que todos os outros jovens. Daniel 1, 12 e 20. A escolha alimentar de Daniel abriu-lhe a mente para compreender os segredos de Deus. No livro Temperança, Ellen White adverte que cada escolha que fazemos à mesa é também uma escolha espiritual. A disciplina nos hábitos alimentares prepara o coração para a obediência e fortalece a mente para discernir entre o certo e o errado. Assim, entendemos que a reforma da saúde não é apenas uma questão física, mas espiritual. Ao buscarmos alimentos que promovem clareza mental e comunhão com o Criador, estamos, na verdade, aproximando-nos da santidade e da vida abundante prometida por Cristo. João 10, 10. O que você acha desse princípio de que a má alimentação pode abrir a mente para Deus? Escreva sua opinião nos comentários. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro poder não está no excesso, mas na simplicidade. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, João 6, 9 e 13, ele mostrou que alimentos simples podem ser instrumentos de bênção, sustentando não apenas o corpo, mas também fortalecendo a fé. A simplicidade na alimentação é uma forma de santificação, pois coloca em ordem tanto o corpo quanto o espírito. Ellen White, em Ciência do Bom Viver, enfatiza que os alimentos mais nutritivos e saudáveis são aqueles que a natureza produziu em sua forma mais simples. Ela destaca frutas, cereais e vegetais como a base de uma dieta que promove clareza de raciocínio e disposição para o serviço a Deus. Esses alimentos preservam a mente desperta para ouvir a voz do Espírito Santo, diferente das comidas refinadas e carregadas de condimentos, que sobrecarregam o organismo e turvam a percepção espiritual. Em medicina e salvação, é dito que Deus chama seu povo a se afastar dos hábitos mundanos que escravizam o corpo. Quando escolhemos alimentos simples, estamos respondendo a esse chamado, permitindo que a mente se mantenha livre e receptiva às verdades eternas. A simplicidade alimentar é, portanto, um exercício de fé e obediência. O profeta Isaías nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Isaías 40, 31. Essa renovação é também física. Uma vida equilibrada, sustentada por alimentos puros e simples, prepara-nos para enfrentar as batalhas espirituais. No livro Temperança, Ellen White adverte que muitos sofrem de falta de vigor espiritual porque não disciplinam o apetite. A intemperança abre brechas para a fraqueza moral, mas a temperança fortalece a vontade e aproxima a alma de Deus. Assim, compreendemos que a simplicidade alimentar não é privação, mas santificação. Ela nos conduz a uma vida mais leve, a uma mente mais clara e a um coração mais aberto à presença de Cristo. Você já experimentou os benefícios de uma alimentação mais simples e natural? Compartilhe sua experiência nos comentários. Desde o Éden, a questão do apetite esteve ligada ao destino espiritual da humanidade. O primeiro pecado entrou no mundo através da transgressão relacionada à comida. Gênesis 3, 6. Eva, ao ceder ao desejo, abriu caminho para a queda.
Isso nos mostra que o apetite não é apenas uma questão física, mas um campo de batalha espiritual. Em Conselhos sobre Saúde, Ellen White ensina que o controle do apetite é a base da verdadeira reforma de vida. Ela explica que muitos fracassam em sua caminhada cristã porque permitem que os desejos do paladar dominem a mente, enfraquecendo a resistência moral. Jesus, ao ser tentado no deserto, enfrentou primeiramente a questão do apetite. Mateus 4:2-4. Ele rejeitou transformar pedras em pão, demonstrando que a obediência à palavra de Deus está acima da satisfação imediata dos sentidos. Esse exemplo mostra que vencer o apetite desordenado é condição para uma vida cheia do Espírito. Em Temperança, lemos que a indulgência excessiva com a comida enfraquece os nervos, perturba a mente e afasta a alma da comunhão com Deus. Por outro lado, a temperança restaura o equilíbrio e abre caminho para a clareza espiritual. O livro Medicina e Salvação lembra que cada escolha à mesa é uma oportunidade de fortalecer a vontade. Quando optamos por alimentos saudáveis, estamos treinando o caráter para resistir às tentações maiores. Assim, a disciplina do apetite se torna parte essencial da santificação. O apóstolo Paulo escreveu: "Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma." 1 Coríntios 6:12. Esse princípio nos mostra que a verdadeira liberdade não está em satisfazer todos os desejos, mas em manter o domínio próprio que vem de Deus. Portanto, o apetite é um campo onde se trava uma batalha espiritual diária. A vitória nesse ponto abre a mente para discernir a voz de Deus, fortalece o coração contra as tentações e prepara o caráter para a eternidade. Você acredita que o domínio do apetite pode ajudar também em outras áreas da vida espiritual? Deixe sua reflexão nos comentários. E você, como entende a relação entre temperança e vida espiritual? Compartilhe sua opinião nos comentários. A Escritura nos lembra que há uma ligação íntima entre a mente e o corpo. O apóstolo Pedro exorta: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." 1 Pedro 5:8. A sobriedade envolve não apenas a vigilância espiritual, mas também a disciplina nos hábitos que fortalecem a mente e preservam a clareza de raciocínio. Ellen White confirma essa verdade ao afirmar em Conselhos sobre Saúde: "O cérebro é o órgão e o instrumento da mente, e controla todo o corpo. Se o estômago não é bem cuidado, as faculdades do cérebro ficam enfraquecidas." Isso mostra que a maneira como nos alimentamos influencia diretamente nossa capacidade de ouvir e compreender a voz de Deus. No deserto, Israel também foi provado em relação ao alimento. Quando o maná caiu do céu, o Senhor ensinava seu povo a depender dele diariamente. A Bíblia diz: "O homem não vive só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem." Deuteronômio 8:3. A escolha alimentar, portanto, era também uma lição espiritual de confiança e submissão. Em O Regime Alimentar, Ellen White escreveu: "A satisfação do apetite contra os princípios da saúde enfraquece a percepção moral e espiritual." Aqui percebemos que a comida pode se tornar um instrumento de aproximação de Deus ou de afastamento dele, dependendo de como lidamos com ela. Também em Ciência do Bom Viver encontramos o conselho: "A simplicidade no regime alimentar promoverá vigor mental e moral, tornando possível uma compreensão mais clara das verdades espirituais." Essa promessa nos mostra que a clareza espiritual está profundamente ligada a escolhas simples e equilibradas. Paulo nos recorda: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2. Essa renovação também acontece quando libertamos o corpo de hábitos prejudiciais e o entregamos a Deus em santidade. Assim, cada refeição pode ser um momento de decisão espiritual. O alimento saudável, tomado em gratidão e simplicidade, abre a mente para discernir a vontade de Deus e fortalece a alma para viver em obediência. A palavra de Deus nos ensina que o corpo e a mente estão unidos no serviço ao Senhor. Paulo declara: "Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Romanos 12:1.
O corpo consagrado torna-se instrumento de adoração, e isso inclui os hábitos alimentares que moldam nossa capacidade de pensar e discernir. Ellen White escreveu em Medicina e Salvação: é impossível aos homens, enquanto satisfazem o apetite pervertido, discernir claramente as coisas sagradas. Essa afirmação mostra que a saúde do corpo influencia diretamente a clareza da mente e, consequentemente, a vida espiritual. Quando consideramos a experiência de Elias no Monte Horebe, vemos que o cuidado físico também faz parte da preparação espiritual. A Bíblia relata: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19:8. Deus proveu alimento adequado ao profeta para fortalecer não apenas o corpo, mas a mente e o espírito, a fim de que estivesse pronto para ouvir a voz mansa e delicada do Senhor. Em Conselhos sobre Saúde, encontramos a seguinte instrução: o estômago sobrecarregado embaraça o cérebro e torna impossível a meditação e a oração fervorosa. Esse é um alerta claro de que o excesso alimentar prejudica a comunhão com Deus, enquanto a moderação favorece o contato íntimo com o Espírito Santo. No livro Temperança, Ellen White ainda adverte: o domínio próprio em todas as coisas é uma lição que deve ser aprendida por todo aquele que deseja alcançar perfeição de caráter. Assim, o autocontrole em relação ao apetite não é apenas disciplina física, mas parte da formação do caráter cristão. Por isso, ao escolhermos alimentos que promovem equilíbrio e sobriedade, estamos também dedicando nosso corpo a Deus como instrumento de adoração e serviço. Cada refeição, tomada em temperança e gratidão, se torna parte da consagração diária que nos aproxima mais do céu. Você já pensou que até a forma como se alimenta pode ser um culto racional ao Senhor? Deixe sua resposta nos comentários. A Bíblia nos chama a uma vida de santidade integral. O apóstolo João deseja aos fiéis: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Aqui vemos que a saúde física está unida à prosperidade espiritual, e que o cuidado com o corpo faz parte da vida cristã. Ellen White afirma em Ciência do Bom Viver: é dever de cada pessoa conservar em melhor estado possível o corpo, o instrumento da mente. Esse dever não é apenas individual, mas também espiritual, pois um corpo saudável serve melhor a Deus e ao próximo. Jesus nos ensinou que nossa vida não deve ser guiada pela ansiedade em torno do comer e do beber. Ele disse: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Mateus 6:25. O alimento tem seu lugar, mas deve sempre conduzir-nos à dependência de Deus e não à escravidão dos apetites. Em O Regime Alimentar, encontramos esta advertência: o excesso de comer, mesmo de alimentos saudáveis, entorpece as delicadas sensibilidades da mente. A moderação é chave, pois mesmo aquilo que é bom pode ser mal empregado quando há abuso. Paulo nos lembra que a verdadeira meta da vida cristã vai além do corpo físico, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. A alimentação é meio de disciplina e clareza espiritual, mas a finalidade é viver em harmonia com Cristo. Em Temperança, Ellen White resume o propósito maior. A reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo, destinada a preparar um povo para a vinda do Senhor. Escolher alimentos que abrem a mente sana para Deus é, portanto, parte da preparação para a eternidade. Assim, cada decisão à mesa é também uma decisão em direção ao céu. Ao cuidarmos do corpo e buscarmos clareza mental, estamos alimentando não apenas para esta vida, mas para a eternidade que Deus preparou para os fiéis. Você está disposto a entregar também seus hábitos alimentares ao Senhor como parte de sua caminhada espiritual? Escreva sua resposta nos comentários.